De um lado temos um padre disposto a salvar a reputação de um outro padre a quem ele muito admira, tanto que até reza para ele ao invés de rezar para Deus antes de realizar um exorcismo. Father Merrin, in the valley of the shadow of death, be at my side. Do outro lado, temos um pai buscando salvar a vida de sua filha que foi possuída pelo demônio. And we will get through this. If you don't make it, I don't make it. All right, come on. O que esses dois filmes têm em comum? Simples, os dois são sequências pavorosas de um clássico absoluto do terror. Sejam bem-vindos ao canal Duelos de Filmes e hoje, aqui neste vídeo de inauguração, falaremos das duas sequências horrorosas de O Exorcista. O Exorcista 2, O Herege. E O Exorcista, O Devoto. O primeiro filme, lançado em 1977, dirigido por John Boorman e escrito por William Goodhart, é dito ser uma das piores sequências já feitas por um diretor que, diz a lenda também, não gostava muito do filme original. Já o segundo, no caso O Exorcista, O Devoto, é um filme de 2023, dirigido pelo criminoso David Gordon Green, que também escreveu junto com um sujeito chamado Peter Sattler. E agora, estando os dois filmes devidamente apresentados, vamos começar aqui a falar sobre os dois. O canal Duelos de Filmes não tem a pretensão de ser uma crítica muito profunda e nem técnica em excesso. Aqui é mais para a gente trocar uma ideia, conversar sobre, claro, criticar e apontar aspectos técnicos também, para decidir, no fim das contas, qual dos dois filmes é o melhor. Os nossos alvos aqui serão sempre filmes que tiverem propostas parecidas, usarem os mesmos personagens, forem do mesmo diretor e qualquer outro critério aí que eu ou que vocês possam vir a pensar. Então, vamos lá. Bom, vamos começar bem pelo começo, o título. E para esse ponto eu vou comparar um pouquinho aqui com o original, mas o original não vai entrar na disputa, é só para a gente poder ter uma noção de como as coisas funcionam. O filme original se chama O Exorcista. E eu te pergunto, quem é o exorcista? Bom, é o padre Karras, não é? A história é sobre ele, um padre que também na condição de psiquiatra perde a fé dele e, em paralelo, a Regan e a mãe passam por toda aquela situação tenebrosa até que o padre e elas finalmente se encontram e ele, para conseguir livrar a menina daquele demônio, recupera a fé dele ao ponto de, no final, ele até se sacrificar para salvar a menina e sua mãe. Então, quem é o exorcista no primeiro filme? Padre Karras. Estamos entendidos? Ótimo. Vamos agora para o Exorcista 2, O Herege. Quem é o exorcista? É o Padre Lamont, nosso protagonista aqui, que é introduzido fazendo um exorcismo, realizando um exorcismo, embora ele falhe, quando ele reza lá pedindo ajuda para o Padre Merrin, que morreu no primeiro filme, né? Ora, ligou! E agora desliga! Ele é o exorcista. E quem é o herege? É o Padre Merrin. A gente descobre no início do filme que a igreja está desconfiando que ele é herege por conta aí de algumas coisas que ele escreveu em vida e tal, e blá blá blá, que o filme quer convencer a gente lá. Beleza? Agora, passando para o filme do nosso querido David Gordon Green, O Exorcista, O Devoto. Quem é o exorcista nesse filme? Ninguém. Mas isso é impossível! Não tem um exorcista. Tem uma galera ali que tenta fazer um exorcismo no final, mas é uma palhaçada tão grande, mas a gente já chega lá. Não tem um exorcista. E quem é o devoto? O devoto seria o protagonista, né? O pai da menina escurinha que é possuída, porque ele não acreditava depois que a mulher dele morreu, ele perdeu a fé dele e aí depois ele passou a acreditar, logo ele se tornou um devoto. Eu chamaria isso de devoto? Eu não chamaria de devoto, mas talvez seja isso que o filme queira passar pra gente. Seja disso que ele queira convencer a gente, não é mesmo? De qualquer forma, só por esse pequeno fiasco aqui, não tem um exorcista no filme, tem um monte e nenhum deles é eficiente no trabalho e o devoto é questionável, eu já consideraria um ponto para Exorcista 2, O Herege, porque afinal de contas ele consegue pelo menos acertar no título, fazer isso funcionar, coisa que o filme do David Gordon Green também não consegue. Seguindo agora para aspectos mais técnicos dos filmes. Então, quanto à técnica, os dois filmes são peculiares. O primeiro filme, Exorcista 2, O Herege, ele foi lançado em 1977
E mesmo pra época era bem ruim tecnicamente falando. A trilha sonora não encaixa. As atuações são horríveis. Take it easy. It's probably some post-flashing. It's an after effect of the hypnosis. No. No, you gotta help me. We may be too late. O roteiro é mal escrito. Bom, não tem nada de bom nesse aspecto. Tá bom, talvez eu tenha dado umas risadas aí com as trilhas sonoras, mas eu acho que não foi bem essa a ideia do diretor. Ele talvez quisesse passar aí uma ideia mais... uma atmosfera mais dramática e até aterrorizante, mas tem momentos que realmente ficam só engraçados com aquela trilha sonora maravilhosa lá de berros aí que, me perdoe se forem cantos ou canções típicas da África, mas me fizeram rir. Já o filme de 2023, do David Gordon Green, ele tem a obrigação de ser melhor tecnicamente, porque é muito mais caro e muito mais moderno. Então eu nem considero isso um mérito, ele só fez o mínimo que ele deveria fazer, que é ser minimamente melhor realizado em termos de efeitos. Melhor atuado, embora talvez isso seja questionável para alguns. You know, you religious types are all alike, you know that? Something bad happens must be the devil, something good happens must be God. It is a myth made up by people to explain things they will never understand. E melhor escrito, talvez não. Acho que talvez ele perca no roteiro pro Exorcista 2 o Herege, tá? Acho que até nisso ele não se salva. Se ficar ruim pro filme de 2023, tem um roteiro pior do que o de 77, e os dois serem filme ruim, né? Mas tudo bem. Eu ainda acho que o Herege leva vantagem aqui, porque de fato o Exorcista o Devoto é um filme que, apesar dele ser tecnicamente superior, ele ainda consegue falhar tendo um roteiro mais mal escrito, na minha opinião. Do you know where Jesus went after he died on the cross? He went to hell to declare his authority over the devil. And he reappeared 3 days later. 3 days, just like our girls. Do you think they went to hell? Burned their feet in hell. Got possessed by the devil. E agora passando para a premissa e a ideia dos dois filmes. A premissa do Exorcista 2, o Herege, é de que a Regan perdeu a memória, mas que Pazuzu ainda espreita ali a mente da garota na esperança de... A esperança é bom, na esperança de conseguir tomar ela para ele de novo, né? Pegar a garota e possuí-la de vez. Tomar ela para si, tornar ela má, demônio. Your machine has proved scientifically that there's an ancient demon locked within her. We must fight it. We must help her. Já a premissa do Exorcista o Devoto é interessante. Um outro demônio possui 2 meninas ao mesmo tempo. Essas meninas estão ligadas e começam a fazer, né, coisas estranhas, começam a demonstrar sinais de possessão. Essa ligação entre as duas, que a possessão progride em uma e progride na outra, é uma ideia muito interessante. Is that Catherine's heartbeat? They're beating in sync. Com relação ao filme de 77, ele mais ou menos consegue fazer o que ele quer ali, né? Ele consegue conduzir a trama de uma maneira um tanto quanto galhofa, sim, mas pelo menos você vê ali a progressão e o negócio vai andando. É meio idiota, mas vai andando. O filme do David Gordon Green são 2 meninas possuídas. A menina calva lá, a filha dos crentes, não serve pra nada. Ela não tá ali no filme pra absolutamente nada. Pra uma 2 cenas ali e tal, pai. Foda-se. David Gordon Green perdeu de novo. O filme dele tem uma premissa que é até interessante, mas o cara não tem competência nenhuma pra realizar essa premissa. Então, o cara perdeu outra vez. Que coisa ridícula, hein? É impressionante. E quanto ao terror? Terror. Bom, o filme de 77 não é bem um terror, né?
dadas as devidas proporções, ele é tipo um Coringa de 2019, sabe, do Joaquin Phoenix? Um estudão de personagem assim da Reagan, querendo ser meio cabeça e pá e tal, mas é ruim. Já o filme do David Gordon Green, né, o Devoto, que ele também não é muito eficiente como terror não, mas assim, ele pelo menos tenta, sabe? É um filme de exorcismo genérico pra caramba, mas um desavisado ou um novato em filme de terror pode ser que realmente se surpreenda com o filme do David Gordon Green. Então, aqui vai um pontinho pra ele aí, porque realmente ele funciona melhor como terror. O filme de 77 realmente acaba sendo não intencionalmente cômico muitas vezes e até intencionalmente cômico, né? Tem uma cena que os caras levam o coitado do padre pro puteiro porque ele tá atrás do sujeito, os caras sacaneiam o padre. Pô, sacanagem. O que leva o padre? Para tudo aí! Caralho, cuzão! O padre sai pálido, coitado. Ai, que sacanagem. Mas enfim, né? Um pontinho aí pro filme do David Gordon Green pra ninguém dizer que eu tô perseguindo o cara, né? E agora vamos à trama num geral, né? O que se desenrola aí nos dois filmes. Como eu já disse, o filme de 77 quer tentar ali ser meio cabeçudo, assim, né? A Reagan, sem memória do que aconteceu, tá vivendo com uma cuidadora, a Sharon, né, enquanto a mãe dela está em viagem trabalhando, e a responsável pela menina Reagan é a psiquiatra dela lá da clínica de psiquiatria onde ela está se tratando para que ela consiga ali lidar bem com essa situação ali que ela se esquece. Até que um belo dia, sabe-se lá por quê, a médica que acredita que se ela reviver os traumas daquela época do exorcismo, ela vai se prejudicar, decide fazer ela reviver os traumas da época do exorcismo. Olha que legal. Ela pega uma máquina que nada mais é do que 2 lanternas e umas tiras de relógio que ela põe na cabeça para tentar entrar na mente da garota e reviver, né, aqueles traumas ali para convencer a menina de que não tinha demônio nenhum, não tinha Pazuzu, não tinha nada. A menina teoricamente não lembra, mas é para convencer elas que não tinha demônio nenhum que ela não se lembra, mas é para convencer que não tinha demônio, né? Enfim. É nesse momento que o padre Lamont chega para investigar as circunstâncias do exorcismo e provar a inocência do padre Merrin, que morreu lá, né, no primeiro filme. É um padre velho lá, velho de óculos. Já no Exorcista o Devoto, a trama é que o sujeito estava com a mulher lá de férias, tem um terremoto, a mulher vai morrer e ele tem que escolher a mulher ou a criança que está na barriga da mulher que está grávida. Uns anos depois ele está lá com a garota quer saber mais sobre a mãe, ele não quer falar, porque ele não lidou bem com o luto, e aí ela decide fazer uma sessão espírita com uma amiga no meio do mato, some por 3 dias, voltam as duas possuidaças, e aí ele vai atrás da mãe da Reagan, olha só, que virou uma escritora que escreveu a desgraça da história inteira delas, e ele vai atrás dela para pedir ajuda. Puta que pariu! Tá percebendo como em voz alta a trama do filme do David Gordon Green parece mais idiota? Vamos lembrar aqui que no final do filme original a mãe da Reagan disse que a menina não se lembrava e que ela pretendia que continuasse assim. She doesn't remember any of it. That's good. Father Dyer? I thought you'd like to keep this. Embora a médica maluca lá do filme do herege queira meio que entrar na mente dela ali e reviver as coisas, ela meio que diz que não vai se lembrar de nada, que vai ser um tipo de hipnose aqui que eu vou fazer com que ela não se lembre de nada. Now, when you hear the alarm buzzer, you will wake up, you will feel fine, but you will remember nothing that happened. E toda a situação ali ainda remete ao fato da Reagan não estar lembrando, né? Já no filme do David Gordon Green é aquilo. As meninas somem, voltam, possessão ali, aí tem corredora no escuro, tem pancadaria de possuído, tem carona, tem grito, tem, sabe? O filme do David Gordon Green, eu sinto que ele tenta evocar um pouquinho dessa profanidade do filme original, só que ele falha miseravelmente. Fora que uma das duas exorcizadas ali é uma menina calva e aí acabou completamente a seriedade do negócio aqui.
Em contrapartida também, no filme de 77, tem uma tensão sexual esquisitíssima entre o padre e a Regan, que é uma garota de 16 anos, né? Enquanto que o padre é um cara de uns 50. Father, please don't be lost to me. Então, assim, os dois filmes têm umas situações bem complicadas, viu? E eles são engraçados. O filme de 77 ele parece muito longo e demorado para acontecer alguma coisa. Já o filme de 2023, ele passa muito rápido, parece que não acontece nada também. Então, assim, são dois filmes igualmente podres na realização, assim, e na trama deles, né? Realmente é muito complicado, e acho que O Exorcista Herege ganha só por conta da minha reação enquanto eu vi aquele filme, que é perfeitamente representada pela reação do Padre Lamont quando ele vê a linda cena que ele entra na mente da Regan e vê o que aconteceu mais ou menos ali. Tem toda a briga ali da Regan possuída no passado, que é uma outra dublê com a maquiagem tenebrosa, e da Regan do presente pelo coração da médica lá que tá morrendo, e a reação do Padre Lamont é a minha reação vendo aquele filme. É um negócio maravilhoso. Father, please bring her back. Mas que porra é essa? E leva o ponto aí, porque, meu Deus do céu, O Exorcista do Devoto é um filme chato, que eu só queria que acabasse. Eu não queria dar play para ver pela segunda vez, e eu só queria que acabasse. É um filme muito, muito chato. Por fim, eu vou falar um pouquinho aqui do legado do original e do respeito que foi tido aqui com o filme original. O primeiro filme, né, O Exorcista Herege, ele foi feito por um diretor que não curtia muito o original, até onde eu saiba. Mas ele procurou mais ou menos seguir a história, né, do ponto onde ela parou aqui, né, progredir um pouco com a história, né, fazendo com que a Regan não se lembrasse, estivesse na clínica psiquiátrica e tivesse a investigação do Padre Mary, e fora que o embate ciência, né, fé e ciência ainda existe. Ele é um pouquinho mais raso, mas ele está lá. O fato de que a igreja meio que não está olhando, mas que Deus está vendo, e tem analogia com os gafanhotos ali, que, né, enquanto toda a humanidade está indo para o mesmo caminho ruim, Deus põe pessoas, pequenas pessoas aqui, né, o Kokumo, que é o menino que foi salvo pelo Padre Mary no passado, que o Lamont acaba descobrindo, e a Regan, que até ajuda uma menina autista, que não falava, ela volta a falar. Então ele põe essas pessoas são os gafanhotos do bem, né, que é a analogia lá que o personagem do James Earl Jones, que é o Kokumo, que foi salvo pelo Padre Mary, ele fala sobre, né, esses gafanhotos que redirecionam a nuvem e conseguem ajudar aí, né, a humanidade, no caso da analogia que o cara quer fazer, né, que é basicamente ali que pode ser que a gente tenha desistido da gente mesmo, mas Deus não fez isso. We like to call her the good locust. Her children will be our agents in the swarm, calming the others, breaking the chain reaction, remaining forever happy-go-lucky grasshoppers. Ele critica bastante a igreja, ele não gostava do filme original, mas ele tem esse cadinho discreto de respeito com o original. Bem pouquinho, porque é bem mal feito o filme. Talvez na mão de um diretor mais competente seria uma crítica válida, uma abordagem válida, não sei, não faço ideia. Eu sou pessoalmente da opinião de que o Exorcista não tinha que ter sequência nenhuma, né? Mas beleza. Já o Exorcista o Devoto, qual o respeito que ele tem? Bom, como eu disse no final do filme original, a Regan não se lembra e a mãe dela quer que continue assim. Corta para o Exorcista o Devoto e a mulher escreveu um livro expondo toda a desgraça que a filha dela passou. Ainda fica triste quando a filha não quer falar com ela, né? She hated it. She never forgave me for writing it. Jura! Só por aí já é ridículo. A gente tem a cena patética da Chris McNeil falando que não participou do exorcismo por causa do patriarcado da igreja, sendo que não foi por isso. Tá no filme original, é só assistir, que a mula do David Gordon Green provavelmente não fez, né? Nós temos ali ela tentando exorcizar a menina calva, levando duas cruzadas no olho e ficando cega. Lindo, maravilhoso, fenomenal, para gastar um dinheiro do cão para trazer essa mulher de volta, fora pagar 400 milhões para comprar os direitos da franquia para fazer uma palhaçada dessa. Eu acho que, de novo, o Exorcista, o Devoto, perde feio aqui, não só pelo desrespeito, mas pelo fiasco de pagar uma grana alta
para fazer essa palhaçada aqui. Isso que eu nem comentei, os Vingadores da Fé. You've got to bring everyone together. E aquela cena ridícula do exorcismo que, francamente, briga de fumaça. Tá fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. Hã? Hein? Hã? Hein? O padre triste e o cara, a batalha lá dentro, a briga está lá. Fight's in there. Seu merda! Pelo amor de Deus, né? Eu acho que a minha sanidade não me permite ficar comentando essas besteiras aqui que acontecem no final do filme. Mas eu vou comentar sim. Então vamos lá. Falando aqui um pouquinho do final, a gente tem no filme de 77 o retorno ali, toda a investigação do Padre Lamont culmina no retorno à casa com a influência do Pazuzu. Ele chega ali, aquela tensão sexual entre ele e a Regan se resume numa Regan malvada que o Pazuzu encarna na frente dele e eles começam a se pegar, um negócio tenebroso. Pazuzu's Regan is the only Regan. E no fim das contas ele dá um fatality no bicho, arranca o coração, aparece um monte de gafanhoto, a Regan faz a dancinha lá do e some tudo, vai embora, o padre pega a garota e some, pode sequestra a garota de 16 anos e vai embora. É horrível esse final, horrível, pelo amor de Deus. Coisa tenebrosa. É ruim, tá? É bem ruim o final. Mas tem essa rima aí, né? Esse retorno aí ao original pra meio que fechar esse conflito de uma vez, né? Mas é ruim, é muito ruim. Então tem que tirar leite de pedra pra elogiar alguma coisa. Já no Exorcista do Devoto, cara, não acontece nada, basicamente. As meninas fazem meia dúzia de cara ruim ali. Tem a cena da igreja que a menina fica... Parece um rap, que é o do corpo e o sangue, da missa, que a menina... dane-se, né? Essa calma fazendo... chato pra cacete. Body in the blood! The body in the blood! The body in the blood! The body in the blood! Pelo amor de Deus, para! E a menina escurinha lá faz umas caras de bunda, grita, bate no pai e tal. Chato pra caraca. Eles pegam as duas meninas, fazem um exorcismo lá, fazem o recrutamento dos Vingadores da Fé. Tem um exorcismo conjunto ali, uma hora funciona, uma hora não funciona. O padre chega todo heróico, eu vou resolver o problema, morre. Morreu! E aí... os demônios falam, beleza, irmão, acabou o nosso tempo aqui, o filme precisa terminar, então vamos acabar. Escolhe uma das duas meninas, a que vocês escolherem fica e a outra vai pro inferno. Aí eles ficam naquelas, não vamos escolher ninguém porque isso é horrível, pá, não sei o que, não sei o que lá. Daí que o pai da criança calva fala, eu escolho minha filha, e os demônios, você foi tapeado. E ele leva a criança calva e a criança escurinha fica aí pelo poder aí do amor do pai, que virou o devoto, deu o cachecol da mãe, foi um negócio lindo, maravilhoso. Olha só, nota dó, que final horrível, beleza? Os dois finais são podres. Dito isso, eu prefiro do Exorcista 2 o Herege, que pelo menos é engraçado que o padre sequestra a garota e vai embora, tá ligado? Então mais um ponto aí pro filme 77. Ai meu Deus do céu, eu tô ficando maluco. É o primeiro vídeo desse canal, eu tô ficando louco. Gente, como deu pra perceber, eu imagino, o filme que venceu a disputa inaugural desse canal foi O Exorcista 2, O Herege. Meus parabéns, meu querido filme, você continua sendo horroroso, mas é melhor que o do David Gordon Green, pelo menos. Muitos parabéns! Né? A gente pode aqui pensar nesses dois filmes como sendo um paralelo com... Imagine se Invocação do Mal 2 fosse ruim. É tipo isso. Dadas as devidas proporções, claro, O Exorcista foi um grande clássico, uma grande influência no seu tempo, assim como Invocação do Mal também foi quando lançou, né, outro filme muito bom. E embora eu ainda ache o 2 pior, é um filme muito bom, fez justiça, ao contrário desses dois tenebrosos aqui. Mas por que eu tô falando de Invocação do Mal? No próximo vídeo vocês vão saber. Então, por favor, me ajudem a continuar com esse projeto. Se inscrevam aí no canal,
cliquem aí no sino de notificações para verem o próximo vídeo que já está sendo produzido nesse exato momento. Bom, ou talvez esteja pronto, não sei quando você vai estar vendo isso, mas ele já vem. No mais, deixe aqui nos comentários sugestões de outros duelos que vocês queiram ver, né? Pode ser mais de 2 filmes também, e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, meu povo. Tchau, tchau.